Olha, eu já venho pregando sobre esta carta há alguns dias, né? Algumas passagens. Preguei sobre o capítulo 5, sobre o capítulo 8, e agora sobre o capítulo 10, e agora estou no capítulo 12. Então, Paulo, ele inicia esta carta, aliás, o capítulo 12 desta carta, ele inicia falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, a gente olha muito para a nossa vontade, né? A gente costuma querer fazer muito a nossa vontade. E quando Paulo diz em outra passagem assim, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo que ele não se domina mais, mas Cristo é quem domina ele. Então, Romanos 12, Paulo começa nos ensinando sobre a vontade de Deus. Miranda, você sabe fazer a vontade de Deus? Ou o interessante para você é fazer somente a sua vontade? Este é o detalhe que Paulo quer nos ensinar neste capítulo 12. Então ele mostra para a gente que a gente vive melhor se a gente fizer a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque quando a gente faz a nossa vontade, a gente leva muita quengada na vida, irmãos. Então, Paulo começa mostrando para nós que para viver o melhor de Deus, nós precisamos, irmãos, abandonar o pecado. Tem que abandonar o pecado. Tem que se apresentar. Tem que apresentar a nossa vida a Deus. A nossa vida a Deus como sacrifício agradável. Ou seja, eu preciso me apresentar diante de Deus de uma forma que Deus se agrade de mim. Aí, irmão Miranda, você está se agradando de Deus? É claro. Agora a pergunta é, será que Deus está se agradando de mim? Será que Ele está se agradando das coisas que eu tenho feito? Irmão. Ora, se eu digo a todos que eu sou parte do corpo de Cristo, eu preciso andar conforme a vontade de Cristo. Eu não posso andar conforme a minha vontade. Por isso que eu preciso ter muito cuidado. Ora, a vontade de Deus, ela precisa ser manifestada em minha vida. Mas como ela vai ser manifestada em minha vida se eu não der lugar ao Espírito Santo de Deus? Eu preciso dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu sou parte do corpo de Cristo e os dois têm que se manifestar na minha vida. Entendeu? Como é que eu digo que sou de Deus e não faço a vontade de Deus? Me diga isso aí. Então veja bem, quando eu li esse versículo aqui, dizendo que a vingança pertence a Deus, é porque diante desse contexto que eu falei, que eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso andar como Jesus andou. Ah, irmão Miranda, mas não é fácil andar como Jesus andou. Não, eu sei que não é não. Mas eu preciso me esforçar. Eu tenho que fazer a minha parte, porque a minha parte Deus não vai fazer por mim não, quem tem que fazer sou eu. Então eu preciso deixar que a vontade de Deus seja implantada em minha vida, para que eu mostre para o mundo que Cristo vive em mim. Eu preciso me apresentar para o mundo, e principalmente para a minha casa, como um novo homem. Um novo homem. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Eu nasci de novo, conforme a vontade de Deus. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Aquele velho homem, o homem da vingança, porque nós, irmãos, homens, carnais, somos vingadores. Sabiam disso, que nós somos vingadores? O cara fizer uma coisa comigo, a vontade de vingança se levanta ligeiro, mas é ligeiro.
O cara não quer esperar para amanhã, não. Ele quer se vingar, é hoje, agora. E aí Paulo chega dizendo assim, olha, a vingança não pertence a você, não. Tenha cuidado. Espera aí. Você não é de Deus? Sou. Então a vingança não pertence mais a você. Mas você não sabe o que foi que ele me fez e nem quer saber. Você precisa apresentar a Deus, né? Agora não apresenta a Deus com mágoa, com raiva, nem com ira, não. Apresenta a Deus e diz assim, Senhor, tu viu o que foi que me fizeram? Tu viu, Senhor, o que foi que me fizeram? Mas a vingança pertence a ti. Então chega na minha vida, Senhor, e resolve esse problema. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que o problema é grande. Eu estou vivendo, estou passando por um problema enorme. Irmãos, grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, que a Bíblia diz que pela sua palavra foram criadas todas as coisas. Esse sim é grande. Tem gente que diz assim, mas você não sabe o tamanho que é o diabo. Aquilo é pequenininho, diante de Deus. Ele é uma formiga. Diante de Deus, ele é uma formiguinha. Daquelas menores que tem. Porque o nosso Deus é grande, é muito grande, irmão. Ora, se só pela sua palavra foram criadas todas as coisas, com exceção do homem, né? O homem, eu e você, somos tão especiais que Deus não nos criou com a sua palavra. A Bíblia diz que ele pegou o barro e me fez com as suas próprias mãos. Ele fez Adão com as suas próprias mãos. Ele não criou Adão pela sua palavra, e sim com as suas próprias mãos. Então, a palavra de Deus nesta tarde para nós é, Miranda, por que você quer se vingar? Você não nasceu de novo? Você não é nova criatura? Então deixe a vingança nas mãos do Senhor, porque Deus sabe fazer. Eu não sei não, se eu for me vingar de alguma coisa, irmão, eu vou logo com brutalidade, com ignorância. Deus não, Deus sabe trabalhar, Deus sabe trabalhar. Então nesta tarde, deixe Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer, porque a vingança não pertence mais a mim. A vingança pertence a Ele. Então Deus vai retribuir. Deus vai retribuir. A Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele nunca vai deixar você que é fiel a Ele desamparado. Mas, irmão Miranda, como é que eu sou fiel a Deus se a Bíblia diz que eu sou um pecador? Você é fiel a Ele procurando fazer a vontade dele. Não é que a nossa fidelidade seja como a de Deus, não, irmão. Nunca vai ser. Ele é Deus, nós somos pó. E a Bíblia diz que ao pó voltaremos. Agora, quando nós procuramos andar em retidão, a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aquele que teme a Deus já tem sabedoria. Diante de Deus, ele é uma pessoa sábia, porque ele tem o temor de Deus. Então, neste dia, você procure andar em retidão, temendo a Deus e procurando fazer a vontade de Deus, e deixe a vingança de lado, porque você é nova criatura e não pode mais levantar o velho homem dentro de você. Amém? Que Deus nos abençoe.